Dizem que o mal sussurra antes de gritar. A gente vai voltar ainda mais no passado, agora para o século XIX nos Estados Unidos. Para uma fazenda enorme, cheia de neblina. Nesse cenário, uma família comum do interior presenciou o impossível durante anos. Mas enquanto o marido e os filhos eram tormentados por uma entidade poderosa, ela foi amada pela mesma criatura. Essa é a história real da mulher que sobreviveu à bruxa mais temida dos Estados Unidos. Uma mulher que nunca viu o rosto da entidade, mas que, até morrer, jurava que não se tratava do diabo, mas uma pessoa que, por algum motivo, gostava dela. Com vocês, a sobrevivente da bruxa de Bell. O ano era 1817 e o Tennessee ainda era uma terra com campos sem fim. A família Bell vivia ali há alguns anos, uma fazenda próspera perto do rio Red River. A mãe da família era Lucy Bell e ela era o coração da casa. Uma mulher doce, tranquila, sabe, aquela mãezona para os filhos e esposa dedicada. Ela era casada com o John, e ele era como qualquer outro cara da região naquela época, um homem mais rígido, trabalhador, respeitado. Os filhos da Lucy eram crianças também como quaisquer outras, ativas, brincalhonas, arteiras, mas que sempre respeitavam os pais. Não tinha nada de especial naquela fazenda, até que uma aparição mudou para sempre a rotina deles. Naquela fazenda enorme, onde nada era imprevisível, um dia comum, a Lucy estava prestes a servir o jantar. Já era quase a hora das crianças chegarem agitadas da escola. E ela sabia que exatamente na hora marcada, o marido ia chegar caladão, com os problemas do trabalho guardados na cabeça dele. Mas naquele dia foi diferente. Lucy viu o John chegar às pressas, com uma cara assustada, de um jeito que ela viu poucas vezes, em todos esses anos de casados. O que a Lucy ouviu naquele dia era inacreditável. O John contou pra ela que já estava no caminho para casa, quando viu uma criatura estranha na estrada. Era como se fosse um cachorro com cabeça de coelho. Ele disse que se assustou com a criatura e, sem esperar nada, ele pegou a arma dele e atirou contra o animal estranho. Mas o pior é que quando ele atirou, a criatura não fugiu. Ela simplesmente desapareceu no ar. Ouvindo isso, a Lucy pensou por um momento que o marido estava ficando doido. Não existe nenhum animal assim. Corpo de cachorro, cabeça de coelho, não dá, né? Mas ela conhecia o John. Os olhos dele não mentiam para ela. Ele estava apavorado demais para ter sido só uma impressão. Seja lá o que o John tinha visto, ele realmente viu. Bom, eles deixaram esse assunto para lá durante o jantar. Mas antes de dormir, a Lucy não conseguiu esquecer a imagem daquela criatura na cabeça dela. Tipo, o que será que era aquilo, né? Mal sabia a Lucy que esse era só o primeiro de muitos fenômenos que ela ia ficar sabendo. Alguns dias se passaram, era fim de semana, e a Lucy estava tirando a poeira dos móveis da sala quando o filho dela, o Drill, chegou correndo em casa. Ela estava pronta para repreender o filho quando ele contou que tinha visto um pássaro gigante pousado na cerca. No começo, a Lucy achou que era uma bobeira de criança, mas o detalhe que o filho dela contou em seguida fez o sangue da Lucy gelar. Ele disse que o pássaro não era parecido com nenhum outro. Ele era maior do que outra pessoa, maior do que a própria Lucy. O pássaro ficou na cerca olhando para ele e ele paralisou de medo. Alguns segundos depois, o pássaro voou para longe. A princípio, Lucy falou que qualquer mãe falaria no lugar dela. Ela disse para o filho se acalmar, que deveria ser a imaginação dele, algum efeito do sol forte naquele dia. Bom, ela acalmou o garoto, e o dia seguiu normal. Mas por dentro, ela não conseguia esquecer. Já era a segunda criatura inexplicável que aparecia ali nas terras dela. Naquele mesmo mês, outras situações estranhas aconteceram. Dean, um dos escravos da fazenda, chegou contando que estava sendo perseguido por um cachorro preto. Um cachorro que não parecia normal, e só aparecia à noite. A filha dela, Betsy, chegou uma tarde contando que tinha uma menina de vestido verde sentada num galho de uma árvore, mas ela nunca viu aquela menina antes. A essa altura, Lucy sabia que todos os relatos eram estranhos demais para ela ignorar. E foi aí que ela se deu conta. Algo estranho estava se manifestando na fazenda. E a cada relato, essas coisas pareciam vir se aproximando cada vez mais da casa dela. As coisas começaram a piorar numa noite, ainda em 1817. A Lucy tinha acabado de servir o jantar e todos estavam à mesa quando eles começaram a ouvir batidas nas paredes do lado de fora da casa. A casa da família Bell era de madeira e as batidas pareciam de alguém rondando a casa, andando e batendo, andando e batendo. Na mesma hora, o John ficou furioso. Ele levantou da mesa, chamou os filhos, pegou a arma e eles foram para fora para pegar o engraçadinho e vazou. Mas você deve imaginar o que aconteceu. O John e os filhos cercaram a casa e não tinha absolutamente ninguém lá. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Só a escuridão da noite na fazenda. Nessa hora, a Lucy manteve o controle e tentou acalmar todos. Mas no fundo ela sabia. Aquilo que estava rondando a fazenda finalmente chegou na casa. Naquela noite ela colocou as crianças para dormir como fazia todos os dias. Cobriu cada um e deu um beijo de boa noite. Ela só mudou uma coisa. Dessa vez ela não apagou o lampião do quarto e deixou as crianças com uma pequena luz. Lucy demorou para pegar no sono naquela noite, só pensando em tudo que de estranho que vinha acontecendo. O dia amanheceu e as crianças desceram reclamando pro café da manhã. Todos os filhos contavam ao mesmo tempo a mesma história. Alguém entrou no quarto deles naquela noite, puxou os cobertores e jogou todos os travesseiros no chão. Lucy conhecia os filhos dela, eles não inventariam uma coisa dessas. Além do mais, todas as crianças estavam assustadas de verdade. Não era só uma brincadeira, ok? Mais uma vez, Lucy fingiu que tudo estava bem,
mas já não estava mais. O que quer que fosse aquilo que aparecia lá fora, agora entrou. Lúcia era uma mulher temente a Deus. E se antes ela já rezava pedindo proteção, agora mais do que nunca ela suplicava por isso. Só que ao invés de afastar as manifestações, Lúcia assistiu de camarote as manifestações ficarem cada vez mais intensas. Era um fato. Aquele espírito estava ficando mais poderoso. No começo eram aparições em formas diferentes. Depois ele começou a interagir com objetos, socando as paredes, batendo portas repetidamente, jogando objetos pelo ar. Até que um dia a filha da Lúcia chegou chorando aos berros e pulou no colo dela. A Lúcia achou que a Betsy tinha brigado com algum dos irmãos, mas quem dera que fosse só isso. A Betsy contou que alguma coisa puxou o cabelo e arranhou o rosto dela. Quando a Lúcia olhou direito, tinha mesmo marcas ali de unha no rosto da menina. O pior de tudo é que não parou por aí. Todos os dias alguma coisa invisível agredia a Betsy fisicamente, e a própria Lucy chegou a presenciar isso acontecendo. Eram puxões de cabelo, arranhões, empurrões, beliscões, até tapa na cara da menina, e tapa que deixava marca de dedos invisíveis nos olhos dela. O marido da Lucy também começou a sofrer interferências físicas, e às vezes, quando ele ia falar, alguma coisa simplesmente paralisava a boca dele. A essa altura, a família estava sempre em estado de alerta. A qualquer momento, qualquer coisa extraordinária podia acontecer. E acontecia. Mas a família Bell era muito reservada. Eles passaram semanas sofrendo com essas manifestações e guardando segredo. Até porque, quem quer acreditar neles? A Lucy ficava aflita o tempo inteiro e numa noite, deitada pensando em tudo aquilo, ela se deu conta. Aquela entidade judiava de todo mundo da casa, menos dela. Todos já tinham sido assustados e agredidos diretamente, menos ela. De qualquer forma, Lucy rezava dia e noite para que Deus livrasse a família dela desse tormento. Mas parece que quanto mais ela rezava, mais forte, mais poderosa aquela coisa ficava. E foi numa tarde dessa que a Lúcia ouviu a voz da entidade pela primeira vez. Era uma voz bem baixinha, mas constante. Um cochicho dentro da casa. Ela achou que devia estar impressionada, mas não era coisa da cabeça dela. Todo mundo ouviu os cochichos baixinho. A entidade alcançou um novo nível de manifestação e a partir dali ela ia passar a se comunicar com a família. E todo mundo ouvia o que ela dizia. Os cochichos continuaram baixinhos por uns dias e foram aumentando o volume aos poucos. E aí a Lucy entendeu o que a voz estava fazendo o tempo todo. A voz estava cantando um hino da igreja que a Lucy gostava muito. Será que aquela música era para ela? Até que chegou o ponto de se comunicar normalmente. Igual eu e você agora, né? Como a gente está fazendo aqui durante esse vídeo. Uma voz invisível e constante dentro da casa deles. A família podia perguntar coisas e ela respondia. Eles começaram a ter conversas inteiras. E com o passar dos dias, a família continuava assustada com tudo isso. Mas meio que foi se acostumando, ok? A entidade ainda aprontava, machucava as crianças, principalmente a Betsy. Ela brigava com o John, ela matou o gato deles. Mas com a Lucy o tratamento era diferente. Ela cantava para a Lucy, principalmente hinos da igreja que ela tanto gostava. Ela deixava frutas secas e flores de presente na porta da cozinha para a Lucy. Ela citava trechos inteiros da Bíblia para ela. Até que chegou num ponto que o marido da Lucy não aguentava mais aquela entidade e resolveu se abrir para o melhor amigo dele, que morava numa fazenda vizinha. De começo o cara ficou incrédulo, né? Até que o marido da Lucy convidou um amigo e a esposa para passarem uma noite lá. A Lucy ficou apreensiva com esse plano, porque ela sabia que a entidade gostava só dela, de mais ninguém. Durante aquela noite, quando o casal de amigos foi dormir no quarto de hóspedes, a entidade resolveu aprontar com eles e fez eles passarem pelos mesmos tormentos que as crianças. Cobertor sendo puxado, travesseiros arremessados, barulhos, objetos jogados. Na manhã seguinte, o amigo disse para Lucy e o marido dela que aquele espírito na casa era igualzinho os que apareciam na Bíblia e foi embora apavorado. A Lucy ficou constrangida, mas não sabia o que fazer. Só que a partir daí as coisas tomaram outra proporção. A fama do espírito que atormentava a casa dela se espalhou. As pessoas apareciam lá só para ver os fenômenos acontecerem. E aconteciam. Pouco tempo depois já tinha virado lenda. A bruxa de Bell. E parece que quanto mais curiosidade, quanto mais gente querendo ver, mais a bruxa aumentava de poder. Uma vez um visitante perguntou para ela o que ela poderia fazer de extraordinário. E ela resolveu mostrar até onde ela era poderosa. Ela começou a citar um sermão dado numa igreja da região e logo depois emendou num outro sermão que foi dado no mesmo dia, no mesmo horário da outra igreja. Ela recitou palavra por palavra dos sermões que foram dados ao mesmo tempo em igrejas de mais de 20 quilômetros de distância uma da outra. As pessoas que estiveram nas duas igrejas confirmaram tudo sem entender como é que isso era possível. Além disso, a bruxa conhecia muito bem a Bíblia de ponta a ponta e parecia gostar de discussões religiosas. Outra diversão dela era fofocar. Ela contava coisas íntimas que aconteciam nas outras casas. E quando algum viajante ia para lá e confrontava ela, ela contava para pessoas coisas tão pessoais que não tinham como alguém saber, a não ser um espírito ou uma bruxa. Às vezes a Lucy se pegava pensando no quanto tudo aquilo parecia irreal, seja lá o que aquela manifestação fosse, né? Ela era demais para entender. Ela era inteligente e poderosa, o que começou com pequenas aparições e sussurros, se transformou numa presença. A bruxa passou a fazer parte da casa, do dia a dia dela e da família. A bruxa não ia embora, e quanto mais ela ficava lá na casa, mais a Lucy se preocupava.
a bruxa passou a implicar mais ainda com o marido dela. Ela xingava e ameaçava o John, e numa certa noite, ela disse em alto e bom tom que ia matar ele. Lucy sentiu como se o chão desaparecesse debaixo dos pés dela. Foram tantos fenômenos bizarros e poderosos nos últimos meses, que ela não tinha como duvidar de que a entidade fosse capaz de mais alguma coisa. Ela sempre fez tudo o que quis, e foi dito e feito. John teve uma morte agonizante, e Lucy estava ali, do lado dele, desesperada, até o fim. A bruxa envenenou o marido da Lucy e, no desespero, isolados na fazenda, não houve tempo para buscar ajuda. John morreu na frente da Lucy e, a partir daí, ela sabia que tudo na vida dela estava nas mãos da entidade. Ali ela já tinha certeza. A bruxa não gostava de ninguém, só dela. Ela foi escolhida. Ela só não entendia o porquê. Ela se lembrou que uma vez, quando a bruxa discutia com o John, ela chegou a dizer que ele não merecia a Lucy, porque a Lucy era a mulher mais perfeita que existia na Terra. Essa lembrança fez a Lucy tremer por dentro. Será que todos os outros da família estavam em risco? Será que a bruxa queria a Lucy só pra ela? Depois do enterro do John, a Lucy voltou pra casa com os filhos. Todos estavam arrasados. A casa estava em completo silêncio até a bruxa resolver comemorar. Ela ficou horas cantando músicas festivas que homens cantavam nas tavernas durante a bebedeira. Os anos se passaram e Lucy aprendeu a viver com a bruxa em casa. Os filhos cresceram e a bruxa continuava lá, poderosa como sempre, se manifestando da maneira que queria. A Betsy, uma das filhas da Lucy, já tinha virado moça e estava planejando se casar com um rapaz que também morava por ali em Red River. A Lucy concordava com o casamento, mas a bruxa, ela não. Ela exigiu que a Betsy desfizesse o noivado com o rapaz e, depois de muitas discussões com a bruxa furiosa e vários tormentos que ela aprontou para o casal, a Betsy obedeceu e terminou o noivado. E foi por essas e outras que a Lucy entendeu que depois da morte do marido, ela não era mais a chefe de casa. A bruxa assumiu esse lugar. Mas depois que a Betsy rompeu o noivado, a bruxa se deu por satisfeita. Ela chamou a Lucy e disse para ela que estava indo embora e só voltaria daqui 7 anos. Lucy sentiu aquele mix de alívio e estranheza, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. E foi dito e feito. Durante 7 anos, nenhum outro fenômeno aconteceu na fazenda e nem na casa da família Bell. A Lucy às vezes estranhava o silêncio, até meio que sentia falta das músicas sendo cantadas para ela, das frutas deixadas presentes na porta da cozinha, ou de simplesmente ouvir a bruxa e o filho mais velho dela, o John Jr., conversando sobre o sentido da vida, os mistérios do universo e outros papos cabeça que os dois tinham na sala. Ali, Lucy experimentou a solidão de um jeito que ela nunca imaginou que fosse possível. Ela ficava se questionando se era certo sentir falta da entidade. Os 7 anos se passaram e a Lucy já estava envelhecida. A maioria dos filhos dela já tinham se mudado e a fazenda estava silenciosa, coberta de folhas secas. E foi numa madrugada sem lua, enquanto Lucy costurava a luz de lamparina, que ela sentiu o vento soprar dentro da casa. As cortinas se ergueram, o ar ficou frio, então ouviu alguém dizer o nome dela: Lucy. Ali ela soube, a bruxa voltou. A partir daí, as manifestações voltaram a acontecer dentro de casa. A bruxa passou mais 3 semanas entre eles, conversando, cantando e fazendo tudo o que ela queria fazer. Mas antes de completar 1 mês do retorno, a bruxa se despediu pela última vez. Ela prometeu que iria retornar daqui 107 anos e se manifestar para o descendente direto do filho mais velho da Lucy, o John Bell Jr. E quando a bruxa se foi de novo, Lucy viu encarando aquela solidão estranha. Ela sabia que 107 anos era tempo demais para que ela visse a bruxa de novo. E com a mesma aura de mistério que a bruxa apareceu, ela se foi de novo. Lucy Bell viveu mais 20 anos e nunca deixou a fazenda, nunca se casou de novo. Quando Lucy morreu, ela foi sepultada ao lado do marido. Mas ela nunca esqueceu daquela companhia sombria que cantava para ela. A história da bruxa sobreviveu ao tempo o suficiente para esperar os 107 anos. Em 1935, o descendente vivo mais próximo da Lucy era um médico chamado Charles Bale Bell, trineto da Lucy. 1 ano antes da promessa de retorno da bruxa, o Dr. Charles Bell, que era neurologista, publicou um livro sobre a bruxa de Bell. No livro, ele trazia de volta os manuscritos da família, que foram passados de geração em geração, registrando os fatos sinistros que os antepassados dele viveram no século XIX. Por causa desse livro, o caso da bruxa de Bell virou o primeiro relato oficial de assombração documentado nos Estados Unidos. Até hoje, estudiosos religiosos e céticos tentam decifrar esse mistério. Alguns dizem que foi histeria coletiva, outros que era truque. Mas há coisas que não se explicam. As vozes e fenômenos na casa da Lucy Bell foram testemunhados e registrados por dezenas de pessoas, incluindo políticos, médicos e juízes da época. Mais de 2 séculos depois, o local onde a fazenda ficava, hoje na cidade de Adams, no Tennessee, é um ponto turístico. Visitantes de hoje dizem que presenciam vultos inexplicáveis que aparecem nas fotos, ouvem passos, cantos na voz de uma mulher. Isso levanta teorias de que talvez a bruxa nunca tenha saído de lá. A entidade pode ter aprontado coisas terríveis na fazenda, mas uma coisa ninguém pode contrariar: a bruxa amava, e ela amava Lucy Bell.